Olá, meus queridos, muito boa tarde a todos. Desejo a todos uma excelente semana. Estamos começando mais um Josué Coimbra Podcast. Hoje temos aqui um representante do mercado de capitais. Eu estou com Eudes Martins, presidente, aliás, diretor Isso. da Fragata Crédito. Eudes, se apresente. Vamos lá, José, muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de a gente poder fazer um bate-papo aqui sobre o mercado de FDICs. Meu nome é Eudes, eu sou diretor executivo da Fragata Credit, tá? Nós estamos há 1 ano e 6 meses no mercado. Participamos de um grupo forte, tá? Que é o grupo Cobrecom, que vem por trás da Fragata e outras empresas também envolvidas. Falar um pouquinho do meu histórico, tá? Eu tenho 52 anos, tenho 37 anos de mercado financeiro, foram 27 anos de banco, tá? Após 27 anos, 27 bons anos que eu adorei, eu acabei saindo, montei uma consultoria voltada à gestão de empresas. E em 2023, através do investidor majoritário da Fragata, me chamou para a gente poder abrir aí, primeiro uma securitizadora e depois, agora, tocando o FDIC, tá? Que são formatos diferentes. São muito parecidos, mas em virtude de tributação são diferentes, a captação e o empréstimo do dinheiro. Me fala uma coisa, para quem não entende, para quem não conhece, o que seria um FDIC? Então vamos lá. Eu vou contar um pouquinho a história que eu gosto sempre de falar. Há 30 anos atrás, José, o que acontece? Você tinha os grandes bancos, tá? Como tem hoje. E você tinha ali as factories, tá? Ou você tomava dinheiro em banco, ou você tomava dinheiro em factory. Eu tô falando isso para pessoa jurídica. Então, quem que tomava dinheiro em banco? Aquela pessoa que tinha um bom cadastro, aquele pessoal que tinha lá um bom cliente. E as factories emprestavam com as empresas que o banco não queria emprestar, ou porque tinha algum restritivo, ou porque o limite estava tomado, tá? A partir de 2001, o Conselho Monetário Nacional autorizou a abertura de FDICs. Então vamos lá, ao pé da letra. Fundo de Investimento de Direito Creditório. O que o FDIC faz, basicamente? Ele faz a securitização, ou seja, a antecipação de recebíveis, tá? Iniciou com antecipação de recebíveis e hoje, com o mercado em plena evolução, ele acaba também fazendo operações de capital de giro, operações de fomento, outras operações em si, tá? Então, o FDIC basicamente é isso. A gente faz antecipação de recebíveis. Eu pego a empresa A, que vendeu para a empresa B com prazo, vou lá e antecipo para a empresa A esse recurso, tá? Logicamente cobrando juros em cima desse valor. E com essa taxa de juros elevada que a gente tem hoje, como é que você está sentindo o seu mercado? Por um lado, eu acho que o retorno tem sido maior, mas por outro lado, é contraditória essa pergunta, né? Mas por outro lado, eu imagino que a economia começa a se estrangular, né? Como é que você está vendo tudo isso? Então, o que acontece? Você tem duas vertentes. Você tem a vertente por parte do investidor, que a alta da taxa de juros é excelente. Tá? Por que excelente? Porque Selic subiu, o CDI, que é o que a gente utiliza para poder captar o recurso, é irmãzinha do Selic. Eu sempre brinco falando que as duas andam juntas, sempre juntas, tá? Selic subiu, Copom subiu o Selic, eu vou subir o CDI, tá? O que acontece? Para o investidor é excelente. Então, ele estava ganhando 13,25, agora passou a ganhar 14,25 e assim por diante. A gente tem expectativa que esse ano feche ali em 15% a taxa Selic. Automaticamente, o CDI subiu junto, tá? Agora, já para o tomador de crédito, já não é tão bom. Por quê? Porque o custo do dinheiro para ele se eleva, ok? E ele faz com que isso ele jogue no preço, automaticamente a gente acaba tendo até uma inflação, tá? A taxa de juros ajuda no aumento da inflação do país, tá? Sim, acaba se tornando uma bola de neve, né? Perfeitamente. Eu não sei, eu estava pensando, a gente falou de inflação, aliás, de Copom, eu ainda acho que talvez ultrapassemos os 15%. Sabe por que eu estou pensando isso? Por exemplo, vai ter o Trump Day quarta-feira agora. Tá. Quarta-feira não, dia 2. É quarta, né? Não sei quando vai ser o dia 2. Vai ser dia 1º. Não, dia 2. Será quinta-feira. Então, quinta-feira tem um Trump Day, que é o dia da libertação, Tá. não sei o quê. Então, quando ele eleva, ele vem com essa coisa da taxação, o que vai acontecer? Os produtos aumentam nos Estados Unidos. O produto aumentou nos Estados Unidos, aumenta a inflação nos Estados Unidos. Aumentando a inflação nos Estados Unidos, o Fed vai pensar em quê? Vamos aumentar a nossa taxinha. Quando ele aumenta a taxa de juros dele lá, que já existe uma perspectiva de mantê-la alta até o final do ano, e agora
com esse fator, ele vai ter que aumentá-la. Nós aqui, o que vai acontecer? A gente não tem a mesma competitividade que Perfeito. o... Eu estou falando do mercado de capitais. Sim, sim. A gente não tem a mesma competitividade que eles têm lá. Então, como é que eu vou virar para você e falar assim, Eudes, vem para o Brasil? Você vai falar assim, meu, aqui eu tô com uma taxa mais alta no mercado mais seguro do mundo. José, você precisa aumentar a sua taxa. Sem dúvida alguma, eu concordo plenamente com você. 15% é o que o mercado acredita que pode estar. Tudo depende do que vai acontecer exatamente no dia 2 do 4, que o Trump vai tarifar os outros países, possivelmente, tá? O que acontece? Com isso, e você aumentando a inflação realmente nos Estados Unidos, você deixa o mercado americano muito mais convidativo do que o mercado brasileiro. Então, provavelmente, a gente tem que aumentar mais a taxa de juros para poder compensar esse aumento que você tem nos Estados Unidos. Ou seja, o nosso risco aumenta, não dá para se comparar em termos de risco Brasil e Estados Unidos. Então, nosso risco vai aumentar e, em virtude de aumentar o risco, eu aumento também a taxa de juros para poder captar o mesmo recurso, né? Então, isso acaba também afetando. Então, você não tem só inflação no Brasil que afeta a taxa de juros no Brasil. Você também tem os Estados Unidos também pressionando a inflação, porque o dólar sobe, e pressionando a taxa de juros no país, sem dúvida alguma. Sim, e aí eu ainda penso um pouco em questões internas relacionadas à política, porque nós vamos trabalhar até o meio do ano com esse restinho, com essa coisa de fiscal, não sei o quê. Eu acho que após o segundo semestre, a pauta do dia vai ser o quê? Eleições 2026. Que, aliás, a gente já está começando a falar sobre isso hoje. Você abre o jornal, já estão falando da eleição para governador de São Paulo, já está surgindo nomes para vice-presidência na próxima eleição. Então, isso vai começar a tomar um corpo, e eu imagino que o cenário político também vai dar uma incrementada nisso. Muito embora o governo vai, que aí eu acho que a gente vai abrir um outro problema. O governo vai abrir o pacote de gastos. E aí a gente está buscando um superávit primário e sabe, vai virar aquela bagunça porque você quer reduzir, você quer chegar no superávit primário, mas você também está gastando mais. E aí vai ter inflação, vai ter não sei o que, vai ter um monte de coisa que no final a confiança vai se deteriorando. E aí a gente já tá com essa coisa do Trump Day. Trump Day é um nome que eu Perfeito. chutei. Não, mas é fantástico essa ideia do Trump Day. E aí a gente vai ter essa coisa do Trump Day. Aí ao longo do caminho a gente já tá um pouco enfraquecido. Ninguém precisa discutir essa questão econômica. Aí vem com essa questão política, com gastos, não sei o quê. Eu acho que vai ser isso esse ano. Eu não tenho uma expectativa que, olha, a gente vai acabar ou no 15. Estão dizendo que a expectativa é terminar o ano em 15. Eu imagino que ao longo do ano você rompa os 15 Perfeito. e aí depois você vai voltando até se manter. Eu acho que 15 seria uma taxa de estabilização. Eu concordo contigo, viu, José? O que acontece? Realmente você tem toda a razão. Eu acho que agora já está essa questão já de eleição 2026. Qualquer rádio que você escuta que trata de notícias econômicas e políticas já está tratando a questão de política no país, entendeu? Da sucessão ou da reeleição do atual governo. E o que acontece? Eu acredito que a economia vai começar a desacelerar a partir do segundo semestre, aí eu concordo com você, então a gente vem, sobe a taxa de juros para 15, ultrapassa 15, segundo semestre começa a ter um desaquecimento da economia, porque você cria dentro do país um questionamento, até que ponto vale a pena eu ainda continuar investindo. Então você desaquece a economia, aí você passa a ter o Banco Central, o cupom, talvez reduzindo a taxa e terminando em 15% esse ano. Eu acho que essa questão a gente não pode tirar de cogitação, Sim. não, viu? E me fala uma coisa, quais são os setores que vocês atendem, os mais beneficiados com essa questão do financiamento via FDIC? Legal. Então, é assim, não existe um setor ou setores que são mais beneficiados. Por quê? Hoje você tem, ó, olha só o número dos FDICs, tá? Em 2023, nós tínhamos em torno de 300 FDICs. Hoje, ultrapassa 700 FDICs, tá? Então, o que acontece? Por que esse crescimento? Primeiro,
os bancos, eles abriram espaço, tá? Então, o banco não opera com empresa que tem protesto, banco opera somente risco cedente, não risco sacado. Então, o que que acontece? Os FDICs passaram a ocupar esse espaço. E uma coisa, assim, extremamente importante dentro da economia em si, que hoje você tem os FDICs multicedentes e multissacados. Ou seja, ele trabalha com diversos segmentos como clientes e também faz antecipação de recebíveis de diversos sacados. Então, eu não conseguiria te colocar qual setor da economia que é mais privilegiado com os FDICs, tá? O que você tem alguns FDICs, tem alguns setores da economia que eles não gostam de trabalhar, tá? Quais não gostam? Vamos colocar, transportadora é um setor que eles, em virtude de não ser emissão de nota fiscal e sem ser CTE, alguns FDICs não gostam de operar com transportadora. No caso da Fragata, a gente não tem essa limitação. Eu trabalho com todos os setores, logicamente, por estar na cidade de São Paulo, eu não consegui ainda atingir um setor importante que é do agronegócio. Tá? Então, eu não tenho cliente do agronegócio, mas é algo que a gente tem uma expectativa futura de começar a ir para o interior de São Paulo e buscar o agronegócio. Que é um mercado que cresceu muito também, né? Eu vou te falar o seguinte, ainda bem que o agronegócio cresceu, porque senão a gente estaria numa situação muito mais delicada. Se você pegar o crescimento do PIB de diversos setores da economia, você vai ver que o agro é o que vem segurando o crescimento médio do país. Sim, é o que vem segurando o crescimento médio. E eu fico triste também. Por quê? Porque você tem um país que tem uma enorme potencialidade como o Brasil. Por bem ou por mal, ainda somos o maior parque industrial da América Latina. Perfeito. E o que está acontecendo? A gente está deixando, por conta de várias políticas erradas ao longo do tempo, nós estamos deixando de ser um país industrial. Concordo. Para nos tornarmos um país agrário. Concordo e acho importante termos essa vantagem competitiva no setor agrícola, mas eu acho que a gente também tem condições. Assim, você deve lembrar, antigamente o que a gente tinha? Gradiente, sim, tinha Arno, tinha. E aí tem uma coisa que todo mundo reclama: carro brasileiro é ruim. Tá, tudo bem. Só que o cara da Gurgel, em 1970 e alguma coisa, ele fez um carro elétrico. Perfeitamente. Aí eu te pergunto, será que é tão ruim? Na verdade, esse do carro elétrico, houve um lobby muito forte por parte das grandes montadoras que estavam no país, porque eles vieram na década de 60, Volkswagen, GM, Fiat, fizeram um grande lobby contra a empresa brasileira. Infelizmente, o governo que estava na época deixou esse lobby quebrar o gurgel, mas a ideia dele era fantástica, tá? Ele tinha essa ideia já do carro elétrico, algo que a gente hoje está vendo expandir absurdamente no país. Sim, e ele tinha a coisa do carro elétrico e essa coisa do carro pequeno também, né? Perfeitamente. E nós deixamos isso passar. Só que aí, por outro lado, o pessoal no Japão ficou com a ideia, o pessoal na China ficou com a ideia. Então, ao longo dos anos, a gente foi abrindo mão daquilo que a gente poderia ser para se tornar aquilo que estamos hoje. Sem dúvida. E aí, isso é uma coisa que eu sempre falo nas minhas colunas, que eu acho que é ruim demais essa postura que a gente tomou ao longo do tempo, porque a gente fica refém de um único mercado, o agrícola. Perfeito. Só que aí você tem um problema. Poxa, eu te vendo 1 tonelada de laranja e você me dá um computador. Exato. Só que assim, aí você fala, é um computador. Só que não é só o computador. Não. Dentro daquele computador tem uma coisa chamada tecnologia. Exatamente. E você está me dando a tecnologia. Por mais que nós tenhamos uma enorme tecnologia hoje no setor agro, muito em função da Embrapa, sim, o que você me traz quando você me manda para cá um carro elétrico ou um computador, não se compara. Sem dúvida. Você vê essa questão que você comentou da indústria brasileira estar sucateada. Vamos pegar 2 exemplos muito claros, tá? Você pega lá o setor de... No próprio agronegócio, a gente faz muita exportação do café, do grão. A Alemanha é o maior exportador de café do mundo. Ela não tem um pé de café plantado. Ou seja, ela compra o grão, torra e exporta para toda a Europa. Tá? Então, esse é um dos setores. O Brasil é um dos maiores produtores de ferro, tá? Do minério de ferro.
a gente acaba exportando isso e a gente traz o quê? A chapa de aço. Olha só que absurdo, tá? Em vez da gente fazer ter no Brasil, fazer dentro do Brasil, a gente exporta o minério e traz algo industrializado, com valor agregado muito maior do que o valor que eu vendi o minério, né? Isso são duas coisas apenas que a gente está citando aqui. Sim, mas eu acho que assim, embora eu tenha não é uma crítica ao setor agro, né? É uma crítica à política Perfeito. Industrial. Perfeito. Não, você tem razão, eu concordo com você. Ainda bem que nós temos o agro, senão a gente estaria numa situação muito pior. Eu concordo com você, não é uma crítica, não. A gente até um elogio o setor do agro, que é o que está fazendo a economia do país crescer. Se você pegar nos últimos anos, o crescimento do PIB no país se deu em virtude do setor agro. Sim. E me fala uma coisa, e como que vocês contribuem para a eficiência do mercado de crédito no Brasil, o FDIC? Porque, na verdade, pelo que eu estou entendendo, para que serve um banco ou a Bolsa de Valores? Perfeito. A princípio, facilitar o crédito. Fantástico. E como que vocês contribuem dentro desse processo? Legal. Vamos lá, então. Vamos falar um pouco do perfil do cliente que nós temos, tá? Primeira coisa, nós trabalhamos com todo o perfil de cliente. O cliente que tem restritivo e não tem restritivo. O que acontece? Quando você pega os clientes que têm um restritivo, por qualquer motivo, ele acaba tendo o seu crédito ou negado ou restringido por parte do banco. Então, os FDICs, as securitizadoras e as factories pega parte desse mercado. Então, a gente trabalha com cliente que tem restritivo. Uma outra coisa muito importante, olha o tamanho do nosso segmento, tá? Em 2024, nós passamos o mercado de ações no país. Tá? Então, de 2023 para 2024, nós tínhamos como PL, ou seja, valor emprestado ao mercado, 589 bilhões de reais. Ok? Enquanto o mercado de ações, de 2023 para 2024, ele perdeu 7%. Logicamente que tem a ver com o aumento da taxa básica de juros. Quando você aumenta a taxa básica de juros, o mercado acionário passa a não ser tão atrativo e você passa aí para o mercado de renda fixa. Então, olha o tamanho do mercado que hoje os FDICs abocanharam, tá? E olha só o tamanho do mercado que tem ainda a abocanhar, porque é o seguinte, os bancos hoje, os grandes bancos, vamos colocar os 5 maiores bancos do país, e alguns bancos médios, eles possuem 76% de todo o crédito no país. Ou seja, 24% são outros setores, como FDIC, securitizadora e assim por diante. Então, olha só o tamanho do mercado que nós temos ainda para poder buscar. Então, por isso que se mostra o crescimento que nós temos de FDICs no mercado, tá? Tanto multicedente quanto multisacado, como se o próprio FDIC voltado para aquela empresa que é capitalizada e ele quer financiar o seu próprio fornecedor. Então, isso ajuda demais a economia do mercado, né? Você imagina hoje se não tivesse os FDICs dando crédito para essas empresas que têm problema de crédito, tá? De protestos. Só fazendo um adendo, que eu sempre falei isso em sala de aula, tá? Olha um absurdo. O governo, ele está protestando quem não paga imposto. Primeiro, José, a partir do momento que você protesta, os bancos, eles vão, logicamente, puxar o crédito dessa empresa. Automaticamente o crédito ficando mais debilitado, ele vai ter mais dificuldade de buscar crédito no mercado. Então, em vez do governo ajudar, tentar trazer linhas para ajudar essas empresas a elas venderem, a elas crescerem e poder pagar os seus impostos, o governo está mais atrapalhando do que ajudando. E os FDICs entram buscando esse mercado também, tá? Que são empresas boas, porém estão com problema de crédito tributário, pagamento de tributo, então ele tem um protesto. O banco não quer operar, a gente acaba operando com esses clientes também. Você falou que o governo mais atrapalha do que ajuda. Como é que você está vendo essa linha de crédito que o governo liberou para o trabalhador? Pelo pouco que eu li, é assim, eu fui um pouco atrás, porque é uma das perguntas que a gente tem em sala de aula, tá? A gente fala um pouco do mercado financeiro e a gente tem muito em sala de aula também, tá, Josué? O que acontece? É uma linha que ela vai deixar o trabalhador muito mais endividado do que ele está hoje, tá? Então, o governo, na minha opinião, foi uma medida populista para que possa se colocar crédito no mercado, se fala em quase 200 bi no mercado, só que isso, o que acontece? Vai tornar as famílias muito mais endividadas. A questão seria o seguinte, se eu pegasse uma dívida mais cara,
pegasse um dinheiro mais barato e quitasse essa dívida. Mas eu vou te falar o seguinte, pelo aperto que está aí as famílias, 64, 65% das famílias estão endividadas, provavelmente eles vão usar esse recurso. Então, eles vão continuar endividada e vai ter um novo endividamento agora. Então, eu acho que isso... A gente não tem uma educação financeira, tá? Para que a gente possa trocar uma dívida mais alta por uma dívida mais barata. Que seria uma boa intenção. O governo fala que é isso, que é uma boa intenção, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Sim, eu acho que isso também tem muito a ver. Tinha uma professora minha na faculdade que ela falava o seguinte: quando a pessoa tem uma baixa renda, qualquer recurso que entra automaticamente evapora. Perfeito. Por que que aquele dinheiro acaba muito rápido? Ela tem tanta demanda para resolver que acaba o dinheiro. Exato, concordo. E aí, quando entra esse recurso, eu acho que ele acaba se tornando um dinheiro muito mais para consumo. Não porque o cara quer tomar uma cerveja, Não, é porque não. ele tá. Assim, o cara já tá endividado. Não tem. E de repente o cara precisa fazer alguma coisa muito rápido. Falta o básico muitas vezes na casa dele e ele busca através desse básico. Na minha avaliação, eu acho que uma coisa que seria legal, que assim, é o que todo mundo fala, liberar o fundo da pessoa. Meu, toma teu fundo de garantia, ou uma parte. Ou então, que eu acho que essa coisa da dívida da pessoa tem muito a ver com a renda. E a renda do brasileiro, a renda média do brasileiro é muito baixa, está ali em Perfeito. torno de R$ 3.200 por mês. Ou seja, nada. Perfeito. E se fizéssemos o seguinte: a gente pega algumas empresas ou alguns setores, fala para o cara, eu viro e falo, Eudes, você não precisa me pagar o INSS daqui até dezembro. Só que você vai ter que pegar o que você ia me pagar e dar para o teu funcionário. Esse seria o melhor Se dos você mundos. não fizer, mas só que aí tem o seguinte, você não fez isso, você me paga com Perfeito. multa, juros e ainda pode ser preso. Porque assim, você Perfeito. tem que passar na integralidade. Porque aí você não endivida o trabalhador e acaba e aumenta a renda dele. Eu acho que Perfeitamente. aumentando a renda do cara, você vai tendo outros setores que vão começar a avançar também. Eu tenho muita preocupação, às vezes, em tratar isso, Josué. Por quê? Para não achar que é uma crítica direta para o governo A ou governo B. Sim. Tá? Eu tenho muita preocupação em relação a isso. Mas você pensa o seguinte: nós estamos num governo agora atual que é gastador. Tá? Infelizmente. Tá? Ou seja, se você pegar desde o primeiro ano lá que nós tivemos um déficit de 200 bilhões de reais. Então, no primeiro ano. No segundo ano, você tem um déficit de 45 bilhões. Ah, não coloca ali a enchente que teve no Rio Grande do Sul, foi 11 bilhões. Mas o caixa é o mesmo. Você mais gastou do que você arrecadou. E uma coisa agora, você pega o pé de meia, tá? Que é esse, talvez seja interessante o que eles estão pensando, colocar o aluno em sala de aula, mas qual que é o grande problema em relação a isso? Você gerou mais uma despesa sem ter gerado uma receita. Tá? Então o governo agora vem com mais uma, do que é pegar um imposto de renda, que eu acho positivo, É ótimo. abaixo de 5 mil reais, você não paga o imposto de renda. Mas a minha preocupação está onde ele vai buscar essa fonte de recurso. Ah, eu vou vou colocar alíquotas no dividendo. Será que não vão ter manobras para se reduzir esse dividendo para se pagar menos impostos? Então são coisas que simplesmente é jogado no mercado sem ter uma origem de recurso que é problemática para mim, tá? Sim, concordo. E me fala uma coisa, falando dessa coisa de problemas, qual é esse cenário que a gente está passando hoje? Juros elevados, inflação. E a inflação, como que isso afeta a demanda por empréstimos via FDIC? Ah, cresce, né? Porque você tem as empresas cada vez... E o retorno para o investidor? O retorno para o investidor, ela se torna mais convidativo, porém, você com maior risco. Logicamente, quando você tem empresas tomando mais crédito com preços mais altos, isso ela também vai gerar mais risco, porque ela pode ter uma inadimplência. Então, hoje você tem empresas que estão buscando operações mais alongadas, capital de giro, através de uma CCB, através de uma nota comercial, para que ela possa cobrir o seu caixa. Porque as vendas do dia a dia, muitas vezes, não está conseguindo mais cobrir. Porque ele aumentou o custo do dinheiro
E o que acontece? Quando você tem aumento da inflação, você tem aumento do custo do dinheiro, você reduz o consumo. E as vendas muitas vezes estão caindo. Então, isso é problemático tanto para as empresas quanto até para o fundo, tá? O fundo, do ponto de vista do investidor, é interessante, porque você tem uma taxa de juros melhor, você tem um retorno maior. Só que você tem um risco maior também. Sempre lembrando, quanto maior a taxa de juros, maior o risco que você corre no mercado. Eu vejo assim, você tem o fundo, ele tem um lucro maior hoje, Isso. porque muita gente vai procurar esse crédito. Só que como que fica isso amanhã? Você acha que faz sentido o que eu estou falando? Total, se você pegar o número de RJs que nós tivemos em 2024, em relação a 2023, cresceram 80%. Ou seja, você teve 80% mais empresas quebrando ou passando por dificuldade financeira do que em 2023. Exatamente isso. Taxa de juros aumentando, as empresas começam a ficar mais sufocadas. Qual que é o remédio que ela tem? Pedir uma RJ. Então, eu acredito, tá, que em 2025 a gente vai ter um crescimento maior ainda do que 2024 em relação às RJs. O que você falou faz todo sentido. Eu ganho no curto prazo, só que eu tenho uma dificuldade de recebimento no médio e longo prazo. Então, eu posso ter dificuldade futura de recebimento desse dado hoje. Sim. E é complicado isso, né? Muito. Muito. Aí o que você tem que trabalhar? Com uma análise mais apurada de crédito. Aí você tem que fazer com que o cliente diversifique a tomada de recursos, não só com você, mas com outros fundos. Então você tenta minimizar esse risco, né? Mas não tem jeito. Se você quer trabalhar no mercado de crédito, é um mercado que ele vai te trazer riscos de possivelmente uma perda ou um alongamento, alguma coisa desse tipo. Sim, não, eu entendi. O que eu estava pensando é assim, hoje você vai ganhar muito mais. Tá? Só que você corre o risco de amanhã não ter o cliente porque ele fechou. Sim. Sim, pode ocorrer. As políticas foram estrangulando ele ao longo do caminho que amanhã esse cara não existe. Mas a economia é tão cíclica que ela acaba entrando outras empresas no caminho, outras empresas tomam o lugar daquela que você acabou não recebendo e acaba fazendo. Se você pegar o crédito nos últimos 20 anos, ele cresceu todos os anos. Por quê? Porque tiveram novas entradas de empresa no mercado. Se você pegar o mercado de empreendedores, principalmente o MEI e a pequena e média empresa, a gente vem batendo recorde, ou seja, as pessoas estão cada vez mais buscando o seu próprio negócio. Então você acaba girando e buscando novas empresas para poder fazer esse Vocês empréstimo. atendem o MEI também? Não, a gente atende empresas a partir de faturamento acima de R$ 500 mil. Não porque a gente não acredita no MEI ou na pequena empresa, é porque a gente não tem uma estrutura para poder atendê-los nesse momento. Mas é um mercado extremamente interessante. Sim, é uma galera que precisa também, né? Muito, muito, muito. É uma crítica que eu faço ao governo. Eu acho que o governo ele tinha que colocar políticas, Josué, cada vez mais voltada para esse público. Não para as grandes empresas, tá? Um dos erros que esse governo cometeu no passado foi que ele quis criar lá os campeões nacionais. Você lembra disso? Então você criou lá, você pegou bilhões e bilhões, colocou numa empresa que comprou outra, que em vez de contratar, ela demitia, porque ela está preocupada em lucro, e você poderia ter colocado esse dinheiro no mercado para pequena e média empresa. Sim. Que com certeza esse dinheiro ia rodar muito mais. Sim, até porque quando você pega uma empresa gigante, a maior parte da produção desse pessoal é robotizada. Perfeitamente. Só que aí quando você vai no cara que está começando, você pega a padaria da esquina, proporcionalmente, ela contrata mais do que uma multinacional. Ah, não tenha dúvida. Se você for pegar proporcionalmente faturamento versus quantidade de funcionário, pequena e média empresa, ela gera muito mais emprego no país do que a grande empresa. A grande empresa, você vê, 50 mil funcionários, 40 mil, mas pega o faturamento dela na casa de bi. Quanto que uma empresa menor, faturamento de 100 mil, 50 mil, tem uma quantidade elevada de funcionários também. Sim. Não tenha dúvida disso. E eu penso assim também, eu acho que você precisa ter grandes empresas, Sim. você precisa de ter o campeão nacional? Precisa, porque assim, esse cara que te representa lá fora. Perfeito. Só que você não pode se esquecer que quem gera o emprego é o pequeno empresário. Exatamente. E o pequeno empresário não tem linha por parte do governo, linhas de crédito, que possa auxiliá-los. Hoje, se você for pegar um crédito no BNDES, Josué, você não pega diretamente com
o BNDES. Você tem que ir num banco conveniado, então você vai num grande banco. O que acontece? O grande banco não compensa ele dar essa linha de crédito para a pequena e média empresa, porque o spread é baixo. Então o que ele faz? Ele prefere dar o capital de giro dele com taxas maiores do que dar o dinheiro do BNDES. Por quê? Se ele repassa o dinheiro do BNDES, ele é corresponsável na operação. Se o cliente não paga, ele é obrigado a pagar. Você entendeu? Ele é o fiador. Exato, ele é o fiador da operação. Então ele acaba dando dinheiro do BNDES para empresas que muitas vezes chega a não precisar, tá? Chega ao ponto de ser, às vezes, um investimento em bens de capital, mas não para o dia a dia, para ele poder financiar o seu dia a dia, a geração de caixa da empresa. E como que a gente faz para mudar essa lógica? É difícil, né? Primeiro, eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer, Josué, era fazer uma reforma administrativa geral no país, você tornar o país menos custoso. Primeira coisa, tá? Então você tinha que. É meio que fazer o que o Elon Musk está fazendo lá nos Estados Unidos. Eu preciso cortar custo, cortar custo. Porque aí começa a sobrar dinheiro, aí você começa a ter um governo tendo sobra de recursos em vez de falta de recursos. Com isso, eu diminuo o custo da minha dívida, automaticamente eu posso fazer novos investimentos no BNDES. E esse dinheiro eu repassar para a pequena e média empresa, de alguma maneira. Como aconteceu no passado, na pandemia. Se por um acaso aquelas políticas econômicas não tivessem sido adotado dentro lá da pandemia, em 2020, a gente estaria numa situação muito pior do que a gente está hoje. Através de operações que nós tivemos. Sim. E ali você repara que foi um exemplo de que o governo consegue fazer. Concordo com você. Tanto para a pequena e média empresa, quanto até para as pessoas físicas que tinham uma necessidade de ter ali o seu ganho, né? Para poder ter a sua sobrevivência. Sim, porque ali ele colocou o dinheiro na veia, né? Foi direto no mercado. Pum! Exatamente, para o consumo. Então você tem pessoas consumindo e empresas vendendo. Assim, eu não sou contra a política de consumo. Eu acho que a melhor política que a gente tem, assim, eu sou economista, né? Mas tem gente que pode achar que não. Não, mas é sério. Assim, eu acho que a política de consumo é a melhor que tem. Sem dúvida. Você vai ter inflação? Não, meu. Dane-se. Depois você resolve. Por quê? Por exemplo, imagina que você tem hoje um lugar, você tem 70 mil carros rodando. Perfeito. Aí você tem um X pessoas empregadas, não sei o quê. Quando você triplica esse número de carros, quantas empresas você vai precisar para fazer esses 140 mil carros? Ah, muitas. Muitas. E quantas pessoas vão ser empregadas nessas indústrias? Você abre tanto nas indústrias quanto nos em volta, os prestadores de serviços, na cadeia de produção você acaba crescendo o emprego, né? E crescendo o emprego, você cresce a renda, né? Exato. Você entendeu? Aí você vai, de novo, habitação. É impossível comprar uma casa hoje aqui no Brasil. Você vê assim, apartamentos pequenos, caríssimos. Sim. Uma casa mais ou menos é um absurdo. E se você pare e pensa, será que eu não posso, de repente, ajudar o cara a comprar uma casa? A ideia do programa que o governo tem atual, né? Mas não consegue atingir toda uma população. Né? Você tem um subsídio. Sim. Mas eu ainda acho que a gente precisava ter um subsídio maior. Perfeito. Sabe? Faz um subsídio. Aí você vai nas duas pontas. Você chega no cara, ó, eu vou te dar um subsídio X. Aí você chega no cara da indústria, eu vou cortar tanto de impostos. Só que esse corte de impostos você tem que transformar ele em redução de custo. Perfeito. Porque assim, aliás, a redução do valor do imóvel. Porque aí se hoje você, de novo, o mercado tá bom, mas se hoje você está vendendo X apartamentos, X imóveis, se você tiver uma política que fortalece essas duas indústrias, imóveis e... Tudo bem que as pessoas vão falar assim, nossa, como você é atrasado vender carro. Mas, assim, gente, é o que dá dinheiro. Sim. É o que dá dinheiro, gera recursos. Você pega esses dois caras e avança, e no meio de tudo isso você cria uma população voltada para a engenharia. Poxa,
Hoje você pode falar que é uma loucura, mas só que daqui a 10, 15 anos, você vai falar assim, meu, Você vai fortalecer a indústria, né? Porque a grande questão que é difícil, tá, José, é o seguinte: nós estamos num governo que gasta mais do que arrecada. Como que ele consegue cortar impostos se hoje 95% de tudo que é arrecadado já tem o dinheiro já carimbado? Você vai. entendeu? Aí fica difícil, porque ele tem que aumentar a arrecadação em vez de diminuir a arrecadação. Então fica cada vez mais difícil ele conseguir trazer essas ideias que seriam importantíssimas para o mercado, porém por falta de recursos. Por isso que eu falei para você que a ideia, o melhor dos mundos, a gente reduzir o custo do Brasil, tá? Reduzir o custo do Brasil. Então você tem um judiciário que custa bilhões. Bilhões você tem um judiciário. Então, você pega hoje, tem juízes que ganham lá 100, 150 mil com o salário e os penuritários que eles falam, você entendeu? Então, tudo isso afeta o custo do país. Não falta dinheiro para investimentos, falta dinheiro para essas boas ideias. Sim, e aí eu acho que quando você faz isso, você vai gerar consumo, que vai gerar emprego, que eu acho que também vai aumentar a tua carteira de clientes, Perfeito, correto? Porque aí perfeito. eu vou querer fazer uma ampliação, vou querer fazer alguma coisa. Você se torna uma alternativa aos bancos Sem também. dúvida. Hoje você já é uma alternativa, mas você também se solidifica sendo essa alternativa e Perfeito. você tem um crescimento orgânico da economia. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida que isso iria acontecer. Tá? Esse seria, vamos colocar assim, o melhor dos mundos. Votem Josué Coimbra que isso vai acontecer. Só me falar o número. Que legal. E me fala uma coisa, e esse excesso de regulação atual, ele impacta vocês? Como que é isso? Não, a gente teve uma mudança agora muito interessante na parte dos fundos, tá? Porque você passou agora o investidor não ser mais o investidor qualificado ou investidor profissional. Porque antes dessa nova essa lei, só podia investir em fundos de FDICs quem tinha acima de 1 milhão, que é o chamado investidor qualificado, ou acima de 10 milhões, tá, em patrimônio, que é o chamado investidor profissional. Com essa nova regulamentação, qualquer investidor pode comprar hoje uma cota de um FDIC. Isso mostra, então você abre para o varejo. Então você faz com que pessoas que tenham 5 mil, 10 mil, 20 mil, elas possam investir num FDIC, ter uma taxa de juros maior e melhor do que os bancos. Porque quando, José, você pega os grandes bancos, o esforço de captação deles é baixo, é pequeno. Então hoje vamos pegar vou citar o nome, Itaú. O Itaú você vai fazer uma aplicação em CDB lá e vai te pagar 100% de CDI. Tá? Ah, Edson, você tem os bancos digitais. Tá bom, os bancos digitais vão te pagar 104, 105% do CDI. Quando você vai para um FDIC, o FDIC ele já começa a te pagar 120, 130% do CDI. Ou seja, você faz com que essa massa que tem abaixo de 1 milhão de investimento acaba indo para o mercado de FDICs. Isso fortalece o mercado, faz com que a gente também capte o recurso mais pulverizado, mais barato, automaticamente a gente pode também colocar esse recurso mais barato no mercado, de reduzir a taxa de juros para os nossos clientes. Entendi. Enquanto você estava falando, eu pensei um negócio. Você acha que, de repente, porque a gente está falando de regulamentação, né? Perfeito. Você pega nos Estados Unidos, por exemplo, tem 750 bancos. Tá. Se a gente estiver lá, a gente pode abrir um banco hoje, amanhã a gente descobre que não deu certo, na segunda a gente fecha. Perfeito. Ou na quarta, ou sei lá, a gente fecha. Eu imagino que a indústria de FDIC lá deve passar pela mesma sistemática. Você não acha que falta isso aqui no Brasil? Porque é difícil para abrir um banco aqui. Sem dúvida alguma. Abrir um banco, abrir um fundo. Você precisa de muito dinheiro, você precisa de muita burocracia. Porque às vezes você tem o dinheiro, mas você tem um gigante para enfrentar. Como é que você vê isso? Eu acho o país extremamente burocrático e caro. Tá? E vou te dar um exemplo muito claro. A gente começou a Fragata Crédito com uma securitizadora, que é algo mais simples de se abrir, tá? Você tem lá uma ata, você tem os investidores que compram as debêntures e você abre a securitizadora e começa a operar no mercado.
Qual que é o grande problema da securitizadora? Eu declaro por lucro real. Se eu declaro por lucro real, eu pago PIS, COFINS, Imposto de Renda e CSL. Qual que é a opção que eu tenho? Montar um FDIC. Só que o FDIC você tem aí algumas coisas que acabam, vamos colocar assim, burocraticamente atrasando. Hoje você não abre um FDIC menos 6 meses, porque é tanto documento que a CVM pede, que você fica tempos e tempos fazendo regulamento, sobe, desce, com estruturante, tá? Aí vê essa documentação, vê outra, aí você tem lá um questionário, mais de 200 questões. Então, o nosso fundo demorou 6 meses para ficar de pé. Tem fundos que muitas vezes ficam de 8 meses a 1 ano, tá? O nosso ainda é o que a gente chama de fundo fechado, porque os investidores são os mesmos da securitizadora. Eu não abri para o mercado, então eu não tenho tanta regulação quanto eu tenho no fundo da Fragata, tá? Então isso torna caro. Além disso, eu preciso ter um administrador e um gestor. E isso me custa caro para ter, tá? Qual que é o benefício do FDIC? Eu não tenho a tributação que a securitizadora tem. Eu tenho benefício fiscal. Porém, eu tenho um administrador e um gestor que eu acabo pagando. É como se eu estivesse falando o seguinte: eu tenho que pagar um síndico e um zelador. A gente considera um fundo de investimento isso, um prédio, né? É um prédio que tem um síndico e um zelador para poder tomar conta, né? Eu tenho essa mesma. Eu penso isso sobre um fundo. Quando eu estava na faculdade, a gente criou. Eu era o gestor de um clube de investimentos. Tá. E aí, quando a gente ia conversar, eu falava assim: meu, isso aqui é tipo um prédio, cara. Eu sou o síndico. Perfeito. Às vezes eu faço papel de zelador. Pode tudo mas pouco. porque assim, o fundo nada mais. Eu, na minha avaliação. Perfeito. Nada mais é do que um prédio. Aí tem um cara lá que cuida das coisas, tem uns moradores que são os cotistas. Basicamente é isso, de uma forma muito simples de falar exatamente isso. Você tem lá os moradores, que são os cotistas, e você tem o administrador, que é o síndico, e o zelador, que é o gestor, que é o que cuida do dia a dia ali, você entendeu? Basicamente é bem parecido, exatamente isso. Sim, a gente falava isso porque às vezes você tinha que trazer gente nova, né? E aí você explicar como funciona, não sei o quê, então começava com esse exemplo e ia explicando melhor. Exato. Depois. Perfeito. Mas é uma coisa que é muito parecida quando você olha, e é um mercado gostoso, né? Ah, sem dúvida. E é um mercado em plena expansão, como eu te falei, olha o tamanho do mercado que a gente tem ainda para buscar. Bancos hoje representam 76%. Hoje a gente está dentro dos 24%. Então você tem um mercado ainda fantástico que você possa buscar. Só que aí você tem essas regulamentações que acabam também atrapalhando, acaba tornando cara, tá? Só para te dar um exemplo, tá? Hoje, para eu poder ter um fundo, eu tenho que ter um PL, que é o valor que eu tenho no mercado emprestado, de pelo menos 20 milhões de reais. Senão não compensa. Se eu não tiver pelo menos 20 milhões, eu prefiro ficar na securitizadora, porque o custo que eu vou ter dos impostos será menor do que o custo que eu tenho do gestor e do administrador. Entendi. E me fala uma coisa, e essa coisa de tecnologia, como que isso tem... Qual o reflexo que isso traz para vocês? Como que isso tem ajudado? Legal. Então eu vou te falar de duas partes. A primeira, a tecnologia ela ajuda demais o nosso segmento. Vou te falar o seguinte, antigamente as Factory fazia aquela antecipação da duplicata apenas. Isso. Hoje nós temos algumas empresas de tecnologia que faz emissão de CCB e nota comercial. Então, quando você não consegue atender um cliente só na antecipação, que ele precisa de um capital de giro um pouquinho mais alongado, com prazo, com outras garantias, muitas vezes ele não tem o recebível para dar como garantia. Então ele encosta um imóvel, ele pode encostar ali um veículo, pode encostar um terreno, alguma coisa desse tipo, você entendeu? Então aí a gente emite a ANC e a CCB. Tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte, José, que é algo que vem agora, que vai revolucionar o mercado, é o chamado tokenização. Tá? Então a gente vai pegar lá um blockchain, você vai pegar uma duplicata e você vai transformar isso em token. Ou seja, olha que legal, hein? Imagina o seguinte, o Josué fez uma venda de 100 mil reais para determinado sacado. Só que aí o fundo não quer descontar, por quê? Porque esse fundo acha que está muito concentrado essa venda. Então o que você pode fazer? Você transforma essa duplicata em vários tokens, vamos imaginar em 10 tokens, de 10 mil reais cada um, então você pode ir lá na Fragata descontar uma parte, um token desse, você pode em outro fundo descontar uma outra parte. Então você imagina, numa única venda você pode tomar em 4, 5 lugares, isso minimiza o meu risco,
Isso torna para você também mais líquido, porque você consegue fazer dinheiro mais rápido. Então essa tokenização vai ajudar demais o mercado, tá? Sim, enquanto você falava, eu pensava assim, você diminui o teu risco e de repente eu não preciso de 100 mil reais hoje. Fantástico. Eu preciso de, sei lá, 30, 40 mil. Então eu posso pegar só 40 mil, antecipar, e os 60 mil restantes eu espero o pagamento Exatamente. final. Você me deu um exemplo fantástico, porque quando se fala em tokenização, se fala em redução de custo. A redução do custo se dá aí. Não por mais que você ache absurdo, é muito comum o cliente desconta a duplicata que ele tem ali e o dinheiro fica parado na conta dele dias, parado, sem ele poder remunerar, sem poder fazer nada, porque ele pagou lá o que ele precisava e os outros pagamentos, um exemplo, salário, impostos, tá? Para o final da semana ou início da próxima semana. Então, isso é muito comum. E aí Com ele essa antecipou tokenização, hoje 100 mil e só gastou 30. exatamente, 70 mil. É muito comum isso, tá? Então, essa tokenização, ela vai ajudar demais esse segmento, tá? Eu acho que é bom para ambos os Com lados, né? todos. Para você que diminui teu risco, que é Sem importantíssimo, dúvida. e para o cliente, porque de repente ele consegue fracionar. E além de fracionar, o meu risco ele diminui porque a partir do momento que ele pegou aquela nota fiscal e ele transformou, ele não consegue mais descontar em outros lugares. Ou seja, evita-se no mercado chamado duplicidade duplicata, triplicidade duplicata, você entendeu? Então o risco do fundo diminui, o risco do fundo diminuindo, ele consegue repassar isso a custos menores. Logicamente, você vai ter uma concorrência maior por parte dos fundos, então isso diminui o nosso custo. Entendi. Bom, acho que está encerrando o nosso programa, Tá tão gostoso, né, meu? tá? Você queria deixar uma frase, alguma. Você tem um livro? Como é que o pessoal faz para chegar até você, para chegar até a Fragata? Perfeito. A Fragata hoje ela tem um site, fragatacredit.com.br. Nós estamos no Instagram e nós estamos também no LinkedIn. Tá? É uma empresa que ela hoje tem 24 colaboradores. Nós temos aí, como eu te falei, um grupo forte de investimento. Então, a tendência da Fragata é de crescimento. Então, nos acompanhe. Tá? LinkedIn, a gente sempre está contratando, sempre buscando novos profissionais no mercado. Isso é importante. Quero agradecer você, quero agradecer a Carol também, que é minha amiga, que Perfeito. proporciona esse encontro maravilhoso. Que legal. Da próxima vez ela vem, aí a gente põe ela para Isso, sem falar. dúvida. A Carol, você sabe que ela foi uma das primeiras colaboradoras que nós contratamos. Porque quando eu fui chamado para montar o fundo, eu chamei o Thiago, tá? Que hoje é meu coordenador do back-office. Ele chamou a Flávia, que é supervisora de back-office, e a quarta pessoa a ser contratada foi a Carol. Ah, eu conheço a Flávia também. Ah, você conhece a Flávia. Então, você vê que são excelentes profissionais de mercado que veio contribuir para a abertura e crescimento da Fragata. Maravilha. Obrigado, José. Que satisfação estar aqui com você, viu? Eu que agradeço, obrigado mais uma vez. Eu desobrigado, Fragata. E obrigado a você que esteve conosco aqui ao longo desse período. Semana que vem estaremos aqui de novo. Beijos, tchau, tchau.